Bom dia, queridos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para meditar na Palavra de Deus no ambiente da nossa classe, a classe de seguidores do Mestre Jesus. É a classe de adultos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica dos Irmãos no Centro, em Macapá. Na verdade, eu faço questão sempre de dizer que é a classe de adultos, porque a nossa escola dominical, digamos assim, é uma operação muito mais complexa do que esse momento aqui meu com vocês. Agora mesmo, muitas crianças já estão ouvindo as suas lições, daqui a pouco outras classes entrarão nos seus ambientes virtuais e nós seguimos procurando fazer dentro da Escola Bíblica Dominical da Igreja dos Irmãos do Centro o que é melhor diante das circunstâncias para que chegue até vocês um estudo bíblico, um estudo de qualidade. Não sei se você já teve a oportunidade de observar uma construção. Aqui tem dois vizinhos que estão construindo aqui. Inclusive uma casa foi construída do zero, né? De baixo para cima mesmo, lá do alicerce. É muito interessante a gente acompanhar uma construção desde o início. Sobretudo quando tem várias pessoas trabalhando. Você vê claramente as divisões de tarefas, você vê cada um realizando a sua tarefa, mas que há um objetivo comum, um objetivo maior. E à medida que as pessoas vão trabalhando na sua atividade ali específica, esse objetivo maior ele vai ficando claro, né? A casa vai tomando corpo e aí você começa a perceber qual é o estilo que a casa vai ter, né? Isso é algo assim maravilhoso. A igreja é como uma casa que está sendo edificada, está sendo construída. Nós conhecemos o propósito eterno de Jesus, de Deus, porque isso foi revelado. Jesus já disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, e ele deixou bem claro que ele é o fundamento, ele próprio é o fundamento da igreja. Então o alicerce da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Então, ainda que haja uma multiplicidade de tarefas dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, essas tarefas, essas pessoas foram dispostas, Paulo explica isso muito bem, no corpo de Cristo, visando um fim proveitoso, aquele projeto, aquele alvo que Deus tem estabelecido desde o início. E Paulo diz também, o apóstolo Paulo diz que é pela igreja que a sabedoria de Deus, que tem múltiplas formas, se torna conhecida lá no mundo celestial, dos principados e potestades. Deus, por meio da igreja, é sempre importante a gente resgatar esse texto. Deus, por meio da igreja, demonstra, escancara a sua sabedoria diante dessas hostes celestes e também demoníacas, nós podemos dizer. Então, a igreja é uma instituição única. Não há sobre a face da terra
nenhuma outra instituição como a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós nos reunimos com a igreja em mente, tendo a igreja em mente, não importa se são 2 ou 3 ou 1000, nós podemos ter absoluta certeza de que nós estamos participando de um plano eterno, de um plano cósmico. E eu não estou falando de reunir para cantar, reunir para estudar a Bíblia, estou falando de reunir de vivência mesmo. Ontem, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, nós tivemos a oportunidade de reunir boa parte da nossa família, em tempos de pandemia, é claro, com aquele distanciamento, com aquele cuidado todo, né? Mas boa parte da nossa família, da família Trindade, reuniu-se ontem lá no chalé, lá na casa do papai com a mamãe. Foi um tempo muito bom. Tem uns vídeos aí que a Célia compartilhou, que eu compartilhei, depois que a gente ficou lá na casa do papai com a mamãe, nós fomos lá para a casa da Célia e tivemos a oportunidade de cantar louvores. Foi realmente maravilhoso. Não era um culto propriamente dito, mas sim, nós estávamos cultuando a Deus ali. Então nós damos graças a Deus por essas oportunidades. Claro que há na igreja esses momentos privilegiados em que nós, enquanto corpo de Cristo, nos reunimos com esse propósito específico, santo, glorioso, de louvar o nosso Deus, de sermos instruídos. Graças a Deus nós já estamos podendo, no nosso culto noturno, por assim dizer, receber algumas pessoas na nossa sede, no prédio da igreja, né, com capacidade reduzida, mas isso já está sendo possível. E esses momentos são de fato um privilégio, não só pelo fato de que alguns irmãos nossos ao redor deste planeta não têm essa oportunidade, mas também pelo fato de que quando nós nos reunimos dessa maneira, nós recebemos sim os meios de graça, a instrução bíblica, a oportunidade da adoração comunitária em conjunto, a oportunidade da edificação uns dos outros. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Então nós devemos dar graças a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá e vamos orar agora e pedir a Ele que nos abençoe no tempo que nós vamos passar aqui. É um tempo curto, mas certamente é um tempo proveitoso. E também vamos orar por todo o seu povo que se reúne ao redor deste planeta neste momento e talvez em momentos futuros ainda para fazer exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Oremos. Graças te damos, ó Deus do universo, o único que existe, aquele que habita em luz imarcessível, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que, por meio da palavra do seu poder, sustenta todo o universo, aquele que é também o nosso Salvador, que por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado, nos resgatou mediante a morte substitutiva de Jesus, pagando o preço concernente ao nosso pecado, derramando seu sangue justo como vítima inculpável por aqueles que são culpados. Ele morreu por nós e foi ressuscitado e hoje está à destra do Todo-Poderoso, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, que é o seu lugar de direito. Ó Deus,
nós te louvamos, nós te engrandecemos e te agradecemos, porque o Senhor nos colocou dessa maneira maravilhosa, por meio da morte de Jesus na tua família. Obrigado, ó Deus. Obrigado pela tua palavra, porque por meio dela é que podemos aprender essas verdades. Obrigado porque ela também nos edifica. Obrigado pelo teu Santo Espírito que está conosco e que nos ensina. Ele que escreveu as Sagradas Escrituras é perfeitamente capaz de nos instruir nela e faz isso efetivamente. Por isso nós oramos por todo o teu povo que se reúne ao redor deste planeta para estudar a tua palavra hoje. Que o teu povo seja abençoado, que o teu povo possa, ó Deus, aprender de ti cada vez mais e testemunhar poderosamente da esperança de salvação que só Jesus Cristo pode dar a este mundo. Queremos orar pelos irmãos enfermos, queremos te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor cure o nosso querido irmão Dalierson Sarrazinho. Ó Senhor, temos orado incessantemente por ele. Pedimos, ó Deus, que hoje haja melhora significativa. Agradecemos pela Ediane, sua esposa, que está melhorando, e estamos aguardando, ó Deus, o momento em que, pela tua misericórdia, somente pela tua misericórdia, receberemos a notícia de que o teu servo voltou para casa e está recuperado, ó Deus. Essa é a nossa oração, isso é o que nós te pedimos e vamos ficar pedindo isso do Senhor, porque o Senhor diz que nós podemos pedir insistentemente do Senhor. Abençoa aquelas pessoas que estão doentes de outras enfermidades, tanto do corpo físico, ó Deus, mas também da mente, Senhor. Sabemos que tem sido um tempo difícil, que o Senhor recupere os espíritos, que o Senhor anime aquele que está cansado, aquele que está sem vigor. Ó Deus, essa é a nossa oração. Pedimos que o Senhor seja misericordioso para conosco. E pedimos isso não porque nós somos merecedores, mas por causa da misericórdia, por causa do teu amor e em nome do nosso grande Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós estamos aqui estacionados, não é? No capítulo 5 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Estamos estudando esta carta, vamos estudá-la, vamos estudar a segunda e vamos estudar a carta a Tito, as epístolas pastorais. Essa revista aqui, né, Cartas a Timóteo e Tito, é da editora Cristã e Evangélica, tem sido o nosso suporte nesse estudo. E o comentarista desta lição, responsabilidade com os vários grupos na igreja, é Klaus Assalim Gomes de Oliveira. Estamos na parte final. Semana passada nós falamos das viúvas, das recomendações do apóstolo Paulo ao seu colaborador Timóteo. E hoje nós vamos falar dos escravos. É o ponto 4, aí na página 33, ministrando aos escravos. Eu falei 5, né? Mas é 6. A gente começou no 5 e hoje a gente já vai para o 6. Né? Essa lição começa num capítulo e passa para o outro capítulo. Ao longo da semana, vocês que estão no grupo da classe, no grupo de WhatsApp, eu sugeri outras leituras sobre esse tema, especificamente sobre esse tema escravidão na Bíblia, que é sim um tema complicado. Complicado porque envolve diversas informações históricas que são importantes para a gente compreender a maneira como Deus tratou esse assunto de escravidão e pode-se dizer até trata esse assunto de escravidão
ao longo da história. Como eu disse, é um assunto polêmico, é um assunto difícil e nós precisamos nos mover cuidadosamente ao falarmos sobre esse assunto. Lamento muito que a gente não pode estar presencialmente lá na igreja, mas já vou adiantando para vocês, não se furte de questionar, de perguntar, fique à vontade para fazer isso, certo? No grupo da classe, vocês têm o meu contato no privado. Se você não quiser perguntar no grupo, pergunte privadamente, porém não fique com dúvidas a respeito desse assunto, tá? Não é legal, não é, e não como é que eu posso dizer? Não precisa ser assim. A Bíblia é um livro que nos foi dado, pode ser compreendido, é um tesouro de conhecimento que nós temos, que pode nos levar à sabedoria, inclusive, para a nossa vida prática. Nós vamos ver isso hoje, aqui. A escravidão ficou lá atrás na história do Brasil, graças a Deus, né? Muito embora nós ainda tenhamos, de vez em quando, denúncias de pessoas vivendo e trabalhando em condições análogas à escravidão, e isso sempre deve ser dito desta forma, né? Até mesmo jornalistas, até grandes veículos de imprensa, às vezes cometem esse erro, que, na minha opinião, eu sou professor de história, então eu gosto de tratar dessas coisas da maneira como elas devem ser tratadas. Denúncia de trabalho escravo, né, em tal lugar. Não, veja bem, não existe mais, preste atenção, do ponto de vista estritamente formal, não existe mais, nem deve existir trabalho escravo. Existem pessoas vivendo em condições análogas à escravidão. Se você diz que existe trabalho escravo, você está legitimando isso de uma certa forma. Não existe. O ordenamento jurídico brasileiro não permite, é crime você impor a pessoas, quero dizer isso claramente, certo? Uma condição de vida, de trabalho análoga, semelhante à escravidão, certo? Não há no ordenamento jurídico brasileiro hoje permissão, sequer tolerância com relação a esse assunto. Isso precisa ser dito. Submeter uma pessoa a condições de trabalho e de vida análogas a que nós tínhamos na escravidão, no período da escravidão no Brasil, é crime, dito de forma bem clara. Então, o certo sempre é você dizer pessoas submetidas ou reduzidas à condição de vida e trabalho análoga ou semelhante à escravidão. É assim que você tem que dizer. Não existem mais escravos no Brasil, do ponto de vista estritamente legal, nem devem existir. Então a gente precisa usar os termos corretamente. Você pode dizer, mas na prática, se o sujeito está trabalhando como escravo, ele é como escravo. Nunca, nunca. O ordenamento jurídico brasileiro não permite que uma pessoa seja reduzida à condição de escravidão. Então, isso dizendo logo de cara, para ficar bem colocado para vocês, tá bom? E vou dizer de novo, qualquer dúvida, qualquer questionamento, não tenha receio nenhum de perguntar. Vamos ler o texto, os 2 primeiros versos de 1 Timóteo, capítulo 6, como sempre eu lerei na Nova Versão Transformadora que nós adotamos como livro-texto aqui na classe. Os escravos devem ter todo respeito por seus senhores, para não envergonharem o nome de Deus e seus ensinamentos. O fato de o Senhor ser irmão na fé
não é desculpa para deixarem de respeitá-lo. Pelo contrário, devem trabalhar ainda mais arduamente, pois seus esforços beneficiam outros irmãos amados. Esse é o texto. Como eu disse, é um negócio estranho, né? Espera aí, quer dizer que Paulo permitia a escravidão? Permitia que, inclusive, irmãos escravizassem outros irmãos? Cuidado com esse termo permitir. Cuidado. Primeiro, Paulo não tinha, não enxergava, vamos falar claramente, não via esse assunto da escravidão como nós vemos hoje, certo? A Bíblia foi escrita pelos homens do seu tempo. Eu sei que muitos de vocês não vão gostar do que eu vou dizer aqui, mas é a verdade. Certo? É a verdade. O Brasil teve uma experiência de escravidão realmente terrível. Não é? Tá na história. Se você teve um bom professor de história, você viu tudo isso. Certo? Mas se você teve um bom professor de história, ele deixou claro para você que apesar das pessoas escravizadas no período colonial e posteriormente, durante o primeiro império e o segundo império, apesar dessas pessoas serem oriundas, melhor dizendo, do continente africano, né? Portanto, negros em sua maioria, sua absoluta maioria, e seus descendentes, apesar da escravidão no Brasil durante o período colonial e posteriormente no primeiro reinado, no segundo reinado, ter se configurado dessa forma, é errado você pensar em escravos ou em escravidão apenas tendo como referência essa questão da linha de cor. A escravidão no mundo antigo, por exemplo, que é quando este livro foi escrito, era muito mais complexa, vamos dizer assim, muito embora a nossa realidade também fosse complexa aqui no Brasil e em toda a América colonial, mas, inclusive aqui na Bíblia, era muito mais complexa a situação. Só para você ter uma ideia, se você leu com atenção os textos, né? Nós começamos na segunda e na terça-feira com Êxodo capítulo 21. Deus nunca planejou a escravidão. Isso é fato. Nunca foi do interesse de Deus, vamos colocar dessa forma, mesmo por causa do pecado, mesmo sabendo que o pecado aconteceria como aconteceu, Deus nunca endossou, Deus nunca prescreveu escravidão. Nunca. Você pode ler a Bíblia do início ao fim, você não vai achar nenhum texto onde Deus prescreve, Deus ordena, se você quer uma palavra mais fácil de entender o que eu estou tentando dizer. Aqui você pode lembrar um pouco da questão do divórcio que a gente já tratou algum tempo atrás. O divórcio foi uma permissão, foi uma concessão da lei mosaica ao povo, porque, como Jesus disse, o coração do homem é duro. Eu já expliquei esse texto para vocês, eu já expliquei o contexto que os homens estavam fazendo com as mulheres. E então Moisés coloca lá na lei, Deus, na verdade, coloca lá na lei essa cláusula sobre divórcio. Mas Jesus resgata a vontade de Deus quando ele diz: não foi assim desde o princípio. Pela dureza do coração de vocês, Moisés vos concedeu ou permitiu tal coisa. Mas não foi assim desde o princípio. Só para fazer essa analogia, com a escravidão
é a mesma coisa. A escravidão aconteceu ao longo da história por causa do pecado do homem. E se você prestou atenção na leitura de Êxodo, o que Moisés faz, o que Deus faz ali é disciplinar uma prática que já existia, que estava disseminada em todo o mundo antigo. Enquanto que aqui no Brasil, no período colonial, por exemplo, os escravos normalmente eram trazidos da África, lá no mundo antigo, por exemplo, uma pessoa poderia se tornar escrava por vontade própria. Epa, peraí, como é isso? Por vontade própria? Quer dizer que uma pessoa escolhia ser escrava? Não, não é bem que ela escolhia. A vontade e a escolha são coisas diferentes. Se você não sabe disso ainda, está na hora de aprender. Não é? Está na hora de aprender. Mas existia sim, vocês viram no texto, não é? Uma proibição de que um judeu escravizasse o outro judeu, o seu patrício ali, a pessoa do mesmo povo. Havia uma proibição, porém alguém poderia ser escravizado por dívida. Era a escravidão por dívidas que existia em todo o mundo antigo. O sujeito contraía uma dívida, ele não conseguia pagar essa dívida, então ele se submetia ao seu credor ou a uma pessoa designada por ele para que aquela dívida fosse paga. Mas detalhe é o seguinte, no direito hebraico, no sistema legal hebraico, isso era provisório. Curiosamente, séculos depois na história, esse regime ele aparece de novo na servidão temporária que foi usada aqui na América, nas colônias do norte e do centro do que hoje é os Estados Unidos. É uma coisa muito interessante que talvez você não ouviu falar muito nos bancos escolares, porque infelizmente a tendência majoritária aqui na historiografia do Brasil é uma tendência que eu não vou rotular aqui, nem vou dizer, mas eles não gostam de falar desse assunto porque é um assunto realmente muito interessante. O sujeito se submetia à servidão por um prazo determinado e depois desse prazo ele simplesmente estava livre. Isso foi francamente utilizado aqui na América colonial. É um regime diferente, né, da escravidão que a gente está mais acostumado a ver, que foi a mão de obra forçada de africanos e de seus descendentes aqui no Brasil. Então, havia a escravidão por dívidas no mundo antigo, e a relação entre o escravo e o seu senhor, ela não era um vale-tudo. Se você leu com atenção os textos de Êxodo capítulo 21, e os outros textos aqui que eu coloquei para você, você vai perceber isso claramente. Eu não estou defendendo escravidão, eu quero deixar isso bem claro, tá? Falando bem claramente, não estou defendendo a escravidão, até porque, vou dizer de novo, nunca foi prescrição de Deus. Deus nunca ordenou isso na sua palavra, nunca ordenou esse regime. E é importante a gente dizer isso, tá? A escravidão é uma coisa horrível. Nenhum ser humano tem o direito de escravizar outro, de ter esse poder sobre outra pessoa. Deus não nos fez para sermos escravos uns dos outros. Porém, do jeito que a sociedade se desenvolveu, ou que as sociedades se desenvolveram, em todo o mundo antigo a escravidão vai aparecer. No mundo antigo também tinha a escravidão dos cativos de guerra, certo? Um povo entrava em guerra contra outro povo e normalmente o povo derrotado
quando a guerra terminava, eles eram vendidos como escravos. Tá cheio disso, e isso é uma coisa que Deus condena, e condena severamente na Escritura. Tem muitos outros textos que eu não coloquei aqui, mas que a gente poderia colocar. Se você vai ver as imprecações que Deus faz aos povos da antiguidade, a Babilônia, a Tiro, Sidom, essas duas cidades principalmente, que elas, podemos dizer, no certo sentido, elas se desenvolveram a partir do comércio de pessoas humanas, do tráfico de pessoas humanas. Deus tem as palavras mais duras para condenar o que essas pessoas faziam. E Deus diz mesmo: vou trazer vingança, vou trazer juízo sobre vocês pelo que vocês fizeram às nações. Então isso está bem claro na Escritura, certo? A condenação que Deus faz à escravidão, ela está bem clara. Espera aí, Elias, sendo assim, por que Deus não acabou com a escravidão? Entenda uma coisa. Pense no nosso mundo hoje. Quantas coisas estão erradas no nosso mundo hoje? Quantas coisas? Falando só do mundo do trabalho, existem milhões de pessoas trabalhando ainda hoje em condições terríveis. Trabalhos perigosos, trabalhos insalubres, sem cobertura mínima que seja. Encontrei uma vez com um ex-aluno meu. Eu chorei ao ouvir a história desse rapaz. Um menino inteligente, esforçado. Encontrei com ele e aí ele foi me contar: professor, eu fui trabalhar no garimpo e quase morri para lá, professor. E enfim, não vou contar em detalhes a história, até porque é uma história longa, mas como assim? O que foi que aconteceu? Ele foi me contar que ele trabalhava, ele mais 4 pessoas, o dono, entre aspas, lá da área, alugou uma máquina, dessas máquinas que jogam, né, usam água para quebrar a rocha, alugou uma máquina, colocou os caras lá, e a máquina deu um problema, jogou o jato onde não deveria jogar, quebrou a parte onde ele estava, ruiu, simplesmente ruiu, e o pé dele foi esmagado por uma rocha, por um pedaço de rocha. Então ele me contou: professor, pense, no meio do mato, eu sozinho, me levaram lá num posto de saúde, porque passamos o rádio lá, porque é um lugar isolado, passamos o rádio lá para os caras, a resposta que deram foi: olha, veja o que vocês podem fazer por aí, aqui ninguém pode fazer nada. E ele disse: professor, os 4 homens que estavam comigo, eles me carregaram pelo mato, pelo meio do mato, o meu pé só pendurado, praticamente. Se não fosse aqueles caras lá, eu ia perder o meu pé. E eles me carregaram pelo meio do mato. Ele falou na época a distância, mas eu não me lembro mais hoje. Chegamos no posto. O médico olhou e falou: olha, isso aqui é caso de amputação, aqui a gente não pode fazer nada. Foi aquele desespero, foi aquela coisa, briga, essas histórias a gente conhece bem, né? Uma enfermeira olhou lá, uma mulher lá, e disse: olha, eu vou fazer um curativo aqui, vou ver o que é que eu posso fazer, mas realmente a situação dele é muito grave, ele precisa de um centro mais especializado, aqui a gente não tem como fazer isso. E ela fez, orientada por Deus certamente, fez um curativo com muito cuidado, removeu toda a impureza que tinha, enfaixou. E ele foi para um lugar, morava alugado, pagava tudo do salário dele, pagava aluguel, pagava alimentação, tudo. Então quando ele adoeceu, ele disse: professor, não passei fome por causa dos mesmíssimos homens que me resgataram de lá de dentro. Enfim, finalmente voltou para casa da mãe, né? Resolveu estudar e, enfim, graças a Deus a história dele teve um outro rumo. Eu fiquei muito revoltado quando ele me contou essa história. Muito revoltado mesmo.
Mas isso acontece todo dia, todo dia. Pessoas, crianças muitas vezes trabalhando, várias vezes já foi denunciado em certas olarias aí, essas regiões ribeirinhas aí, crianças são usadas para amassar o barro na máquina, jogar aquela máquina que parece um moedor de carne. Já aconteceu um acidente. Eu já vi isso na televisão, me arrepiei quando vi. O menino se segurando numa corda assim, né? E aí empurrando com o pé. Um perigo enorme. Pegou mal na corda, a corda arrebentou, vai perder pé, vai perder perna. Isso já foi denunciado, já foi... As instâncias estatais vão em cima, fazem fiscalização. Continua acontecendo. Continua acontecendo. Eu confesso para vocês que eu parei de comer castanha de caju dessas industrializadas depois que eu vi uma reportagem sobre o trabalho de crianças para descascar isso. Não comprei mais, não tive mais coragem. E o pessoal vem com essa história, isso aqui é certificado, aqui não tem trabalho infantil, não sei o que. No Brasil, infelizmente, isso tem que ser dito, até esses certificados são falsificados. Esses selos. E muitas vezes não há checagem. Então eu decidi não comprar mais. Não comprei mais. Última castanha de caju que eu comi desse jeito foi a mamãe que juntou, ou deram para ela, não me lembro. Parece que deram para ela. Nós assamos lá na casa da Lloyd. Fizemos lá, eu até gravei o vídeo do jeito que a gente fazia quando a gente era pequeno, lá no quintal de casa, lá da casa da mamãe. Isso existe hoje ainda. Então eu vou perguntar agora a pergunta que você me fez. Por que Deus não acaba com isso? Hoje, agora. Vejam, entendam, essas situações desagradam a Deus. Essas situações certamente deixam Deus muito chateado, muito irado mesmo. Porque as condenações que ele fazia no passado, ele certamente faz hoje. Vocês leram, né, os textos? O texto de Isaías 58, que também é muito forte. Deus fala do povo de Israel, diz, olha, vocês estão vindo para cá, vocês estão apresentando sacrifícios aí, mas a vida de vocês está péssima. Vocês estão oprimindo o órfão, a viúva, vocês não estão pagando os trabalhadores, vocês não estão sendo atenciosos com os pobres entre vocês. Eu não vou ser favorável a vocês enquanto vocês não mudarem de comportamento. Não adianta vocês apresentarem um culto só de aparências. É isso que Deus diz lá. É isso que Deus diz. Então, as mesmas palavras que Deus disse no passado, condenando essas nações, ele diz para nós hoje, enquanto nações que não têm cuidado daqueles que são desvalidos, que são pobres. Vocês acham que Deus não se condói de ver a miserabilidade, a miséria humana, mas não só a miséria material? Qual é a pior? A miséria material que a gente vê estampada aí nas ruas ou a miséria espiritual de uma sociedade que permite que esse tipo de coisa aconteça? A gente poderia se perguntar isso, deve se perguntar. Então, vamos perguntar pela última vez, por que Deus não acaba com isso agora? Simples, queridos, porque Deus tem um plano. Um dia, a Bíblia diz isso claramente, nem uma maldade, por menor que seja, vai deixar de ter a justa retribuição de Deus. Malaquias diz isso lá no seu livro. Diz, olha,
Cuidado vocês aí que estão pedindo o dia do Senhor, falando com o povo de Israel. Cuidado. É dia de trevas, não é de luz. Em outras palavras, olha, para você pedir isso, para você pedir que Deus venha e julgue, preste atenção no que você está dizendo. Porque Deus vai fazer isso e Ele vai punir. Tem um vídeo do Paul Walsh que eu achei muito interessante. Eu vi essa semana uma mensagem dele, um trecho de uma mensagem dele, que ele diz: olha, vocês querem saber a notícia mais desesperadora do mundo? Sabe qual é a palavra mais desesperadora? É essa: Deus é bom. Deus é bom. Essa simples frase deve levar o povo a ficar preocupado. Como assim? Por quê? Por quê? Porque nós não somos bons. Nós sabemos que nós não somos bons. E o fato de Deus ser bom deve nos incomodar. Eu vou mandar esse vídeo no grupo. Provavelmente vocês já viram, mas eu achei muito interessante. É um vídeo pequeno, um trecho pequeno. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Ah, ótimo. Bom a gente saber disso, mas nós não somos. Portanto, se nós não somos bons, a gente tem mesmo que clamar pela misericórdia divina. Porque um dia, está lá em Malaquias também, Deus diz: um dia vocês vão perceber de novo a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nenhuma maldade, por menor que seja, vou dizer de novo, vai deixar de ser punida por Deus. Então, não tem por que se preocupar com relação a isso. Nós devemos nos preocupar de estar do lado do vitorioso quando esse dia chegar. A vitória é daquele que o contemplar. A gente canta essa canção, né? Porque um dia Jesus virá e nenhuma maldade vai deixar de ser punida. Então, por isso Deus não acabou com a escravidão naquela época, por isso Deus ainda não acabou com essas diversas situações que eu descrevi aqui hoje. Poxa, como que um Deus bom pode permitir a escravidão? Querido, querida, se você leu com atenção, e você pode fazer esse estudo comparado, Êxodo 21, o capítulo todo, você vai perceber que os direitos que os escravos tinham em Israel, mesmo os escravos estrangeiros, se equivalem aos direitos que os outros cidadãos livres tinham. E comparado com os escravos de outras nações, comparados até com alguns homens livres de outras nações, os escravos, sim, isso precisa ser dito, os escravos em Israel estavam em muito melhor situação do que muitos homens livres nos outros povos. Eu sei, a escravidão é horrível, eu sei, nenhum ser humano tem o direito de impor a sua vontade ao outro, mas eu estou falando a verdade aqui. Deus, que não acabou com a escravidão, que não proibiu a escravidão absolutamente entre o seu povo, estabeleceu regras que em muito superavam as nações que estavam ao redor daquele povo, e que infelizmente o povo não seguiu. O povo de Israel não seguiu. Para variar, né? Eles não seguiram. Então isso é importante ser dito. Por que isso é importante? Porque agora nós vamos chegar aqui, aí nós vemos Paulo dizendo, olha, os servos devem ter todo o respeito pelos seus senhores, para não envergonhar o nome de Deus e seus ensinamentos. Como assim? Quer dizer que havia
escravos. E veja, ele ainda diz mais: se o Senhor for um irmão em Cristo, muito mais ainda. Você está servindo um irmão em Cristo. Então você tem que servir ainda de uma forma ainda mais respeitosa, porque o seu trabalho está beneficiando outros irmãos. Uau, como assim? Mas não é para libertar, Paulo? Eu pensei que ele ia dizer: os senhores que têm escravos cristãos devem libertá-los. Você tem ideia do impacto que esse tipo de instrução traria sobre a igreja? A palavra é essa mesmo, porque foi o que aconteceu. Se você quer uma informação histórica de séculos, dois séculos depois, quando Constantino deu liberdade de culto para os cristãos e mais tarde Teodósio colocou a religião cristã como religião oficial do império, o resultado disso, sabe o que foi? A igreja encheu de descrentes. Opa, se ser cristão me liberta, eu vou aceitar o cristianismo o mais rápido possível. A leitura de hoje da nossa classe é radicalmente diferente. Você vê lá Paulo escrevendo para um filho na fé chamado Filemon a respeito de um escravo fugido de Filemon chamado Onésimo. O pedido de Paulo lá vai de encontro ao que ele acabou de dizer aqui. Ele diz: olha, Filemon, eu achei o Onésimo aqui, preguei o evangelho para ele, ele foi convertido. Por mim eu ficava com ele aqui, porque ele está me ajudando aqui, ele está servindo aqui. Mas eu não quis fazer isso. O certo é ele voltar para você. Curioso isso, né? Muito curioso, muito interessante. Eu queria conservá-lo comigo, mas vamos fazer o que é certo. Eu o estou enviando de volta para você, mas não se esqueça, agora ele é um irmão seu. Faça você também, Filemon, o que é certo. Não é interessante isso? Muito interessante. O cristianismo não subverte, nesse caso aqui, preste bastante atenção porque eu estou dizendo, uma ordem estabelecida na sociedade. Mas o cristianismo suplanta essa ordem. Transcende essa ordem. Vocês estão entendendo? Não houve uma libertação, uma programação, ou uma proclamação, melhor dizendo, um decreto, dizendo: olha, senhores cristãos, libertem seus escravos, ou pelo menos seus escravos cristãos. Nunca houve isso. Porque não tinha que haver mesmo. Mas o que houve suplanta, supera, transcende isso. Há agora entre servo e senhor, entre escravo e senhor, uma nova relação que vai além da relação servo-senhor, escravo-senhor. Porque ambos são escravos de Cristo. Ambos estão submetidos ao senhorio de Cristo. Se o Senhor quiser libertar o escravo, ele pode libertar. Se o escravo ficar sob a autoridade do seu senhor, isso também não está errado. Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios 7, 17 a 24. Olha, se alguém foi chamado sendo escravo, não se preocupe com isso. No entanto, se você tiver a oportunidade de ser livre, aproveite a oportunidade. Simples assim. Porque vou dizer de novo,
a gente, por causa da nossa história com a escravidão, a gente às vezes tem uma ideia muito errada sobre as relações entre escravo e servo. Não estou justificando a escravidão, não estou dizendo que a escravidão é uma coisa boa, eu estou falando a verdade. Houve casos na antiguidade, no mundo antigo, em que servos se tornaram herdeiros dos seus senhores, serviram aos seus senhores tão bem. Aliás, Abraão chega a dizer isso para Deus, vocês lembram? O herdeiro da minha casa é Eliezer, não eu, né? O Damasceno, que era o servo da casa dele, provavelmente nascido na casa dele. Ele diz, olha, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ah, Eliezer, mas isso aí era muito raro. Era raro, mas eu estou dizendo que acontecia. Aquele filme Ben-Hur, não esse novo agora que é uma droga, o antigo, com o Charlton Heston. Se você não viu o clássico, eu tenho aqui. Se você quiser, eu posso emprestar, tá? Mas é muito interessante porque ele mostra o pai daquela que viria a se tornar a esposa do Ben-Hur, do Judá Ben-Hur, né? Ele era um escravo da casa de Ur, e ele foi torturado pelos romanos para revelar isso no romance, né? Escrito pelo Lew Wallace e está retratado no filme. Ele foi torturado, inclusive ficou paralítico para revelar onde estava o tesouro da casa de Ur que ele escondeu, e ele não revelou. É um romance, mas descreve uma situação de fidelidade que existia, sim, no mundo antigo, que existia até mesmo no mundo colonial. Está cheio de histórias que os historiadores não gostam de contar. De novo, vou falar sobre isso, mas está cheio de histórias. Porque no Brasil a coisa está muito contaminada e faz tempo. Não se fala, por exemplo, que negros escravizavam negros, que a maioria dos traficantes que faziam esse negócio aí eram mulatos negros, que sim, existiram negros que tinham outros escravos negros. Isso não pode falar na sala de aula do Brasil, não pode dizer essas coisas, mas é tudo verdade, está na história, está documentado. Porque há um interesse não velado de politizar para a nossa época, para as tramas da nossa época, o passado. E como eu disse, não vou entrar nessa seara aqui, mas isso acontece, isso existe. Não estou defendendo a escravidão, mas sim havia uma relação muito íntima de escravos com seus senhores. Uma coisa de irmandade mesmo. Muitos servos ou escravos não viam, essa é a verdade, como a pior coisa da terra o fato de estarem servindo determinadas casas, determinados senhores. Por isso a Bíblia tem sido acusada de alienar as pessoas. Olha, tá vendo como Paulo, cidadão romano, escravista, legitima a escravidão? Isso é uma mentira. É só ler o texto. É só ler os outros textos correlatos que eu estou dando para vocês. Paulo jamais legitimou a escravidão. Jamais. Jamais legitimou a escravidão. O que Paulo diz, e está bem dito aqui, está bem claro, qualquer pessoa que entende português pode entender, se você é escravo, não se perturbe, não queira se tornar livre a qualquer custo. Você agora serve um Senhor que é o próprio Deus do universo. Pedro vai mais além. Pedro vai dizer: vocês podem servir os senhores de vocês, e não só os bons, os ruins também.
Está lá, leitura de ontem, 1 de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 18. Sirvam como se vocês estivessem servindo ao Senhor. Não só ao Senhor, no caso Deus. Não só os senhores, os seus senhores que são bons para vocês, mas também os que não são. Se vocês tiverem que ser castigados, que seja por estarem fazendo o bem e não o mal. Porque isso é grato diante de Deus. Deus se agrada quando um servo seu, quando um escravo seu faz as coisas bem feitas. Então ele colocou aqui na lição, o Klaus, né? É dever do ministro orientar os que se encontram em posição de servo. Ele colocou aqui empregado, entre parênteses, considerarem dignos de toda honra o próprio Senhor, entre parênteses, patrão. Mesmo que o patrão seja descrente, devem agir dessa forma. E ele explica aí esse termo, né? Egeomei, né? Ou igiomei, que é a palavra que foi traduzida por considerar. É uma palavra importante porque tem a ver com a mente. Você deve prestar atenção e contar com essa verdade de que Deus o colocou nessa posição. A ideia é essa. O verbo se encontra, ele explica aqui uma nota gramatical, né? Presente do imperativo, devendo ser considerado uma ordem. Não é algo que você pode dispensar. Obrigado, Paulo, mas não vou seguir esse conselho. Aliás, acho que foi o pastor Tiago, se não me engano, que compartilhou no Facebook. Eu achei muito interessante uma charge, uma caricatura, sei lá, acho que é uma charge. Duas pessoas, uma olha para a outra e diz assim: interessante, sua Bíblia é fininha, né? E aí o outro diz assim: eu tirei todas as partes que me causavam problema, com as quais eu não me sentia bem, por isso que ficou fininha. Muita gente faz isso com a Bíblia. Pode não arrancar as páginas, mas mentalmente faz isso. Qualquer passagem que lhe é incômoda, tira, bota fora. Muita gente faz isso. E por que a gente deve agir dessa forma? É o último ponto aí. Aliás, é o terceiro ponto aí. Porque agindo assim demonstra um temor ao Senhor. E ele dá aqui a passagem de Colossenses capítulo 3, versículo 22. Vamos dar uma olhada lá rapidamente. Aliás, a gente vai ler até o 24 logo, tá? Colossenses também foi escrito por Paulo. Colossenses capítulo 3, versos 22 a 24. Escravos, em tudo obedeçam a seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade por causa de seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Que versículos interessantes, fortes. Como é que nós devemos aplicar isso à nossa vida? Olha, o mundo do trabalho agora com essa epidemia realmente está complicado. Muito complicado. Você já trabalhou sob a supervisão de um mau supervisor? Você já teve a sensação de que o seu trabalho não é reconhecido? Você já teve a sensação de que o seu patrão ou o seu supervisor, o seu gerente está lhe perseguindo?
Esse texto é para nós, gente. Esse texto é para nós. Precisamos transcender, precisamos ir além e saber que nós estamos sob nova direção, debaixo de uma nova autoridade, que é Cristo. A gente já explicou essa expressão em tudo aqui. Evidentemente, em tudo aqui tem a ver cá embaixo, do firmamento para cá. Se o seu patrão, se o seu gerente, se o seu supervisor lhe der uma ordem que transgride a ordem do seu verdadeiro Senhor, todo dia tem crente que passa por essa situação aí, crente verdadeiro. Hoje em dia a gente tem que falar crente verdadeiro, né? É o patrão que pede para o empregado dizer que não está. Não, diz que eu não estou. A minha esposa, eu tenho que dizer isso, né? A minha amada esposa, que hoje completa 24 anos de casamento comigo. Glória a Deus. Olhei a foto dela lá em cima, a noiva mais bela. O pessoal me encarna até hoje. Desculpa, eu vou fazer esse parênteses aqui, eu tenho que fazer. Quando a Fátima chegou à porta da igreja, eu saí do lugar onde eu estava, fui lá no carro, fui olhar para ela. E eu fui com uma intenção clara. E não vou olhar para ela aqui, logo se eu tiver de desmaiar, eu desmaio aqui e passo menos vergonha do que lá dentro. Ou quando ela aparecer lá. Olhei ela lá, passei aquele... Aí depois que passou eu fui lá para frente, fiquei lá no meu lugar. Muita gratidão a Deus, muita gratidão mesmo, por esses 24 anos. Só Deus, maravilhoso. A Bíblia diz: o que encontra uma esposa, encontra o bem. E alcançou a benevolência do Senhor. Isso é verdade, gente. Isso é verdade. Acredite nisso. Você homem, você jovem, solteiro, confie em Deus. Se volte para Deus. Se volte para Deus. Seja fiel a Deus e entregue isso na mão dele. E você, moça, jovem, mesma coisa. Mesma coisa. Preocupe-se de ser fiel a Deus. Deus não vai dar os seus queridos filhos para qualquer pessoa. Deus vai dar um filho querido, Deus vai dar uma filha querida para outro filho querido, para outra filha querida. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Confie. Confie. Confie em Deus. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas é do Senhor que vem a mulher prudente. Outra palavra que se cumpriu na minha vida 24 anos atrás. Glória a Deus. Então eu vou voltar agora para contar a história da Fátima. Fátima trabalhou em alguns momentos da vida dela com patrões que queriam que ela mentisse. O telefone tocava. Olha, fulano de tal no telefone diz que eu não estou. Não, ela falava. Não vou dizer não, diga o senhor. Trabalhou com um patrão certa vez que queria que ela fosse comprar uma coisa que ela sabia que fazia mal para ele. De todas as pessoas que trabalhavam na empresa, ela era a única que não comprava. Ele pediu uma vez, pediu duas, não vou comprar isso para o senhor, isso faz mal. O senhor não devia consumir isso. Depois ele não pedia mais. Se tivesse só a Fátima disponível lá, ele olhasse, visse que era só ela, ele saía e ia comprar. Mas não pediu mais para ela. Porque ela tinha consciência de que ela tem um outro senhor, um outro patrão.
algumas pessoas têm mesmo de mudar de emprego por conta disso. Eu já tive que conversar com pessoas que vieram pedir conselho nesse ponto específico. É o meu sustento, eu preciso, mas a situação está assim de agora. Ore, vamos orar. Vamos entregar isso na mão de Deus. Mas confie e sirva a Deus. Faça tudo bem feito. O melhor que você puder. Sei de uma outra história. Infelizmente esse irmão depois errou muito. Mas eu creio que ele era um crente. Ele já faleceu. Eu creio que ele está no céu. Apesar de todos os erros que ele cometeu depois. Teve tempo de se arrepender, acredito. Mas essa história é muito interessante porque depois de algum tempo numa empresa, tendo contato inclusive mais do que casual com o chefe lá da empresa, o gerente maior, vamos dizer assim, lá do lugar onde ele trabalhava, ele foi perseguido por um preposto lá, que estava entre o chefe maior e ele. No meio do caminho tinha essa pessoa, e essa pessoa começou a persegui-lo. Ele sempre pediu oração. Quando ele vinha no culto de oração, olha, quero que orem, esse sujeito está me perseguindo, isso, aquilo outro e tal. Foi uma coisa difícil, uma verdadeira tribulação na realidade que ele passou. Finalmente aquele homem achou que tinha um motivo para demiti-lo. Preparou a demissão, porque era aquele tipo de lugar que o maior lá, né, o chefão só chega e vai assinando as coisas. Vai assinando. Já contei essa história para vocês algumas vezes. Aí nesse dia foi assim, ele chegou... Eu vou até pegar um papel aqui, que eu gosto de representar bem isso. Vou pegar aqui, esse aqui, esse aqui serve. Ele estava lá, chegou, assinando, de repente ele olhou e disse, que é isso aqui? Quem foi que preparou isso aqui? Era a demissão do irmão lá. Quem foi que preparou isso aqui? Aí, foi fulano, chama fulano, quero falar com ele. Aí o homem veio, né? Oi, isso aqui. Demissão do fulano. Quem foi que preparou isso aqui? Foi você? Foi. De onde você tirou isso aqui? Que isso? Aí, não sei o que, não, porque não sei o que. Aí o homem fez assim. Jogou pro lado. Não disse mais uma palavra. O homem também não disse mais uma palavra. Deu meia volta. Quem contou isso para ele, para o irmão, foi as outras pessoas que trabalhavam no escritório. Mas por quê? Por que isso aconteceu? Porque antes, quando ele teve a oportunidade, ele trabalhou e trabalhou direito, e aquele homem estava observando. Mas mesmo que ele tivesse sido demitido naquele dia, isso não mudaria em nada o fato de que o verdadeiro Senhor nos vê. Deus é o Deus que nos vê. Não se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. E mesmo que você seja perseguido, nós devemos considerar as pessoas, ter as pessoas em alta honra. Como ele vai dizer no versículo 2. Principalmente se for crente. Isso aqui é muito interessante, gente. Aqui realmente 10 e 10, em 20 minutos eu vou ter que destrinchar isso aqui, mas era outra aula. Aqui a coisa dá uma invertida. Porque às vezes tem certos crentes que pelo fato do patrão ou do gerente ou de sei lá quem ser crente já querem abusar. Isso levado no nível assim extremo. Já vi caso de crente que diz eu não contrato crente. Já vi.
Não contrato crente, porque é muito complicado. Já tive experiências muito ruins. Porque a pessoa pensa que porque eu sou crente, eu tenho que dispensá-la ou de alguma forma agir com favoritismo pelo fato dela ser crente. Eu não passei por essa situação no ambiente laboral, mas eu passei por essa situação no ambiente de escola. Trabalhava em Belém num colégio, e aí eu sempre me apresentava no primeiro dia de aula como cristão evangélico. Dizia logo para os alunos o que é que eles poderiam esperar dali da frente. Tinha uma mocinha lá, e vejam, isso uma turma de 8ª série, agora é o 9º ano. Tinha uma mocinha lá que era ministra de música na escola dela, já tão jovem. A minha aula com eles era na segunda-feira. Eu sempre passava atividade. Toda segunda-feira ela vinha com uma conversa. Nós fomos fazer ministério, professor, nós fomos fazer ministério. Isso é evangélico, né? Nós fomos fazer ministério em tal lugar. Foi o final de semana todinho, sábado, domingo. Aliás, eu praticamente cheguei, passei direto para a escola. Não pude fazer a sua atividade. Primeira, segunda, terceira, não sei, da terceira ou da quarta eu tomei uma providência. Chamei e disse assim, vem cá. Por acaso tu estás pensando que só pelo fato de eu ser evangélico eu vou te dispensar das tuas obrigações aqui na sala de aula? Se eu fizesse isso, eu estaria dando um mau testemunho para ti e para todos os teus colegas aí. Se vire, organize o seu tempo, mas você vai me trazer as atividades atrasadas e vai me trazer as outras, a partir de agora. Essa menina ficou braba comigo, ficou braba. Foi problemático, foi um ano problemático que eu enfrentei com ela. Vejam, Paulo está dizendo aqui, olha, se o seu Senhor é crente, mais uma razão para você fazer as coisas bem feitas, porque o seu trabalho beneficia um crente. Beneficia um irmão em Cristo. Vejam como é que Paulo transcende, vou dizer de novo, a relação aí puramente laboral, vamos dizer assim. Eu gostaria de ter o privilégio de trabalhar com um patrão crente, que fosse crente verdadeiro. O meu patrão não é crente, né? Vocês sabem. Sem ofensa, gente. Estou falando a instituição aqui, ou seja, não estou falando de uma pessoa. Falei besteira, né? Mas enfim. Mas o meu patrão não é crente. Mas eu gostaria de trabalhar para um patrão crente. Eu acho que eu me sentiria mais realizado no meu trabalho corriqueiro, semanal. Você trabalha para uma pessoa crente, crente verdadeiro, considere isso um privilégio, porque o seu trabalho beneficia um irmão em Cristo. O Klaus comenta aqui, né? Alguns passam do limite do bom senso por estar trabalhando para um irmão em Cristo. Abusam da identidade cristã para agir com leviandade. É verdade, isso acontece muito. Muito mesmo, infelizmente. A tal ponto que alguns preferem não contratar. Que também é lamentável. Infelizmente. Trabalhem ainda mais. Um crente que serve a um Senhor crente deveria ver nisso uma oportunidade de juntos glorificarem a Deus ainda mais. Mas infelizmente, ele repete aqui, né? Muitos abusam da identidade para agir com irresponsabilidade, achando que serão perdoados e jamais punidos no caso dos escravos ou demitidos na atualidade.
de novo, há uma advertência aqui para todos nós. Há uma advertência para todos nós. Não agir com leviandade. E a palavra é essa mesmo. É essa mesmo. Vejam como é complicado. Eu já vi isso. Pessoas já me contaram casos assim. Porque os outros estão olhando. Bora ver se ele vai punir o sujeito lá que é crente também. E Deus o livre se você não punir. Eu uma vez entrei numa coordenação de uma das escolas onde eu trabalhei, a coordenadora estava se descabelando. Eliese, vem cá, entra aqui, me explica, tu não é evangélico também? Sou. Por que então fulano que é evangélico se comporta desse jeito? Eu nunca tive problema contigo, desculpa estar contando uma coisa pessoal, mas aconteceu, é verdade. Todo tempo ele vem com uma desculpa, se atrasa, falta, não entrega as coisas que precisa entregar. E todo tempo a desculpa é a igreja, é isso, é aquilo outro. Não consigo entender isso. Nem eu. O que eu posso te dizer é que há crentes e há crentes. Como em qualquer outro lugar é assim. Qualquer outra categoria é assim. Mau testemunho aquela pessoa dava. Mau testemunho. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria chegado com ele e dito, olha, arruma pelo menos outra desculpa, rapaz. Não fica dando desculpa aí de coisa da igreja que você está pegando muito mal. Está desonrando o nome de Cristo. Então toma muito cuidado mesmo. Provável que cada um de vocês tem uma história desse tipo para contar. Infelizmente. Pode fazer outra inversão aqui, né? Há pessoas que também preferem não trabalhar para crente. Isso precisa ser dito. Vocês sabem que eu adoro fazer essas inversões, né? Mas eu preciso fazer essa inversão. Não, eu não presto serviço para crente, porque primeiro porque eu sou irmão, ele vai querer logo um desconto acima do razoável. Isso acontece. Certos crentes, quando descobrem que o prestador de serviço lá é crente também, que o empresário lá é crente, querem que o serviço saia quase de graça. Isso é errado, gente. Isso é muito errado. Afinal de contas, a pessoa está ali no trabalho dela. É trabalho dela. Ela vive disso. Muitas pessoas querem se aproveitar do fato que a pessoa é crente também. Não, dá desconto aí, faz pela metade do preço que o Senhor vai abençoar. Opa! Mas o Senhor abençoa com a justa remuneração do trabalho da pessoa, gente. O que é isso? Você tem que enxergar também que você, ao remunerar aquele trabalho daquele irmão em Cristo, você está abençoando aquela pessoa. Pare de querer tirar vantagem em tudo. Isso é importante. Muito importante a gente ter essa visão. Faça uma pesquisa, veja quanto é o preço no mercado ali. Eu não estou dizendo que você não pode negociar um desconto. Não estou dizendo isso. Mas você tem que fazer isso dentro do limite do razoável. Senão você está prejudicando o irmão. E isso não aproveita nem para você nem para ele. Então preste muita atenção. Preste muita atenção. Às vezes eu acho que as relações na igreja poderiam ser mais suaves se a gente
simplesmente prestasse atenção nessas coisas, sabe? Então a gente deve tomar muito cuidado mesmo. Eu tinha que fazer essa inversão aqui. Me perdoem aí, mas eu tinha que fazer essa inversão também, porque eu acho isso importante. Eu vi uma vez um artigo, o cara escreveu um artigo numa revista de grande circulação nacional todo. Ele foi se consultar com um médico que era o melhor do Brasil na área dele e ele não gostou do atendimento. A consulta foi ótima, o médico... E ele, como ele era amigo pessoal da pessoa, ele falou: fulano, desculpa, mas a gente esperou aqui horrores de tempo, né? Meio assim, atribulada a coisa aqui e tal, muita gente. Por que você não cobra mais caro nessa consulta? Até para você colocar mais gente. Sabe qual foi a resposta que o médico deu para ele? Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de cobrar mais caro. E ele não acreditou. E aí ele construiu todo o artigo em cima disso, defendendo a necessidade de que a gente seja mais razoável, que o brasileiro seja mais razoável na hora de entender que um bom serviço precisa ser remunerado. É um detalhe que a gente deve prestar atenção. Eu acho, às vezes, tenho a nítida impressão de que as nossas igrejas têm poucos empresários, porque essa é uma cultura que precisa ser superada na nossa visão. De novo, não estou dizendo que você não pode, eventualmente, pedir um desconto, mas eu só estou dizendo que tem que haver um limite razoável para isso. Já falei demais sobre isso, espero que vocês tenham entendido, né? Pode falar lá, pode mandar no privado para mim se você discorda de mim, não tem problema. Como o Klaus conclui aqui a sua lição, depois de ter falado, né? Nós passamos alguns domingos aqui, né? Falando a vários grupos, né? Aos mais velhos, né? Aos homens velhos, aos idosos, às mulheres mais velhas, às idosas. Falamos das viúvas, falamos, né, agora dos escravos, né, ou dos empregados, né? Ele diz assim: a falência do alcance, a conclusão do testemunho cristão tem suas raízes no ensino fraco aos diversos grupos na igreja. De certo que cada igreja tem seu perfil, mas nenhuma pode ser estéril em ministrar aos diversos grupos que a compõem. Isso é importante. Muito importante. Claro que há muito mais grupos, mas como ele está seguindo o texto, ele falou desses grupos aqui. Mas a gente tem que estar o tempo todo refletindo sobre essa questão, verificando o perfil da igreja, verificando os princípios. Por exemplo, eu usei aqui a questão dos escravos ou dos empregados para falar de quem contrata serviço. Só fiz inverter, vocês perceberam. O princípio é o mesmo. Estou lidando com um crente em Cristo. Então devo fazer isso dentro do limite do razoável. Isso é importante. Olhar esses perfis de igrejas, olhar essas várias pessoas que nós temos dentro da igreja e procurar, dentro dos princípios que a palavra de Deus coloca, aconselhar esses diversos grupos. Isso é importante. Senão a igreja realmente fica enfraquecida no seu testemunho. Já há certos contextos dentro da nossa sociedade que, se você falar que você é crente, você vai sofrer. Antigamente era abrir crédito na praça você dizer que é crente. Hoje é o contrário. Porque muitos falsos crentes caloteiros, né? Tem um meme muito famoso aí na internet, né? Você já deve ter visto uma pessoa que a outra gravou. Diz: como que você é crente, fulano? Como que você é? Você dá calote nas pessoas. Você deu em mim, deu no fulano. Isso foi muito famoso. Deu até briga na justiça, parece.
Infelizmente, a igreja tem perdido o seu alcance por causa do mau testemunho dessas pessoas. Mas ainda há, graças a Deus, muitos crentes que são bons empregados, que são bons profissionais, que realmente honram o seu local de trabalho, honram os seus gerentes, né, os seus patrões. Ainda tem sim, graças a Deus. E vai continuar tendo enquanto a gente seguir os princípios da palavra de Deus. Vai continuar tendo enquanto a gente seguir os princípios da palavra de Deus. Me contaram uma história uma vez que eu achei muito interessante. Alguém que já tinha assumido um cargo de chefia em um determinado órgão aí, e depois que saiu do cargo fez uma viagem com o atual, né? A pessoa que havia substituído essa pessoa que me contou essa história. Então eles fizeram uma viagem, foram para a sede, né, da autarquia lá onde ele trabalhou, e então encontraram um alto funcionário lá, e aí quando ele viu que era ele que estava lá, né, essa pessoa que me contou essa história, e deu toda a atenção e conversou, e o novo chefe ficou assistindo, né, a troca de figurinhas entre os dois. A pessoa que me contou a história ficou até meio constrangido, né? Isso é o que acontece quando você faz um bom trabalho, é o preço que você paga, não é? Que você também não tem culpa nenhuma. Pelo contrário, eu acho que esse é o tipo de situação que deve nos levar a agradecer a Deus. Deus, obrigado. Reconhecimento ao trabalho realizado. A guerra é do outro, é o outro que tem que mostrar. Uma vez uma pessoa me contou que ela recusou assumir uma determinada função porque a pessoa que tinha ido antes dela, ela disse mesmo para a pessoa que convidou, disse, não, substituir essa pessoa aí é muito difícil. Eu sei que ninguém é insubstituível, mas eu tenho medo de não dar conta. Ele me contou essa história, eu achei muito interessante. Ele me contou essa história. Vamos trabalhar direito. Vamos fazer o melhor que a gente puder, como para o Senhor. Se formos perseguidos, Deus também está vendo. Ele pode abrir uma porta melhor. Ele pode nos deixar lá, porque Ele também tem coisas para nos ensinar lá. Certamente o sofrimento ensina. Isso é um fato. Quem sabe quando você for assumir uma outra posição, quem sabe quando você tiver pessoas sob a sua supervisão, você não vai cometer o mesmo erro. Porque você já sofreu isso na pele. Você sabe como isso é ruim. Sabe que aqui mesmo, na construção, uma das construções que eu estou vendo, eu achei muito interessante. Um dia desses a equipe saiu para o almoço, né? E aí alguns voltaram mais cedo e não sei por que resolveram continuar o serviço. Depois voltou outro. E quando ele chegou, eu achei muito interessante isso. Ele disse assim, Eras, vocês já fizeram? Coisa que eles estavam fazendo lá. E aí um dos outros disse assim, tá pensando que todo mundo aqui é igual tu, é? Não, aqui não é assim não. A gente não é assim não, a gente não é igual tu não. Eu olhei e disse, meu Deus, que coisa horrível para se falar em resposta a um elogio. Porque eu entendi que o rapaz estava elogiando. Então vejam como às vezes a gente, sem querer, acaba revelando mais o que tem dentro da gente. Eu tenho certeza que aquele rapaz fez um elogio. A entonação foi de elogio, não foi de ironia. Ele ficou realmente espantado. Talvez ele se demorou um pouco mais no almoço, não sei. Mas eu aprendi naquela situação, Deus me ensinou. Não se deve responder um elogio desse jeito. Humilhando o outro. Jogando o outro para baixo. Como diz o livro de Provérbios, né? Olhei, vi
e receber a instrução. A gente sempre pode aprender alguma coisa, mesmo num cenário que está se desenrolando do outro lado da rua. Então vamos buscar a Deus, vamos procurar fazer o nosso serviço bem feito, certos de que nós somos escravos de Cristo e é a Ele que nós estamos servindo. Então, nas nossas relações, nas nossas instruções às pessoas, nas nossas ordens até que seja, nas nossas respostas, vamos lembrar sempre: eu tenho um Senhor. Tem uma canção antiga que eu gosto muito, que diz isso, né? O que faria Jesus nos meus passos? O que faria Jesus no meu lugar? Lado a lado, braço a braço, será que ele faria aquilo que eu faço? Será que negaria sua mão? Será que evitaria seu irmão? Mentiria para encobrir alguém? Fingiria para sair-se bem? Lado a lado, braço a braço, será que ele faria aquilo que eu faço? Tá aí uma boa pergunta para a gente fazer. Será que Cristo faria aquilo que eu faço? Vamos orar. Ó Deus, graças te damos pela tua palavra. Mais uma vez agradecemos pelo teu servo, o apóstolo Paulo. Que grandes ensinamentos ele deixou a nós, dirigido pelo teu Santo Espírito. Que nós possamos colocar em prática, que nós possamos sempre pensar em Jesus, naquilo que ele faria, naquilo que ele diria. E certamente nós seremos abençoados, muito mais abençoados pelo Senhor. Deus, que tu sejas com todo o teu povo que está ouvindo essa lição. Ó Deus, que a bênção da instrução e da prática da tua palavra jamais se apartem de nós, da tua igreja. É o que nós te pedimos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Um grande abraço a todos. Domingo que vem, se Deus quiser, eu e Fátima, a gente vai para o culto à noite. Já falei para ela, tomamos a segunda dose. E se Deus quiser, domingo que vem a gente vai estar lá à noite na igreja. Um grande abraço aos que estarão lá hoje e aos que vão acompanhar. Mais tarde nós nos vemos no nosso culto à noite. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.